E vamos ler mais relato. Tem um aqui que se chama Vugo. Vugo. V-U-G-O. Vugo. Vamos lá. Olá, Anne assombrados. Sou fulana, mas pode me chamar do quê de fulana? Sou casada, tenho um filho de 14 anos e moro em São Paulo, capital. Amo o canal, estou por aqui desde o início e já sou membro há 2 anos. Assisto vocês todos os dias, quando estou fazendo faxina e na hora da academia. É tão bom ficar ouvindo relatos nessas horas, parece até que o tempo passa mais rápido, eu amo. Obrigada, legal. Já tive a hora de ter alguns dos meus relatos contados por você no canal. E hoje venho contar mais um que aconteceu comigo e com meu primo quando éramos crianças. Os nomes já foram trocados, pode ler tranquila. Muito obrigada. Desde quando eu era pequena, me lembro de ver e sentir coisas estranhas. É algo que acontece comigo até hoje. Hoje em dia eu lido bem com tudo isso, não tenho mais medo, mas essas coisas já me causaram muitos sustos e muito medo antes, principalmente quando eu era mais nova. Esse fato ocorreu comigo quando eu tinha 6 anos e com meu primo Daniel, que tinha 3 aninhos na época. Era o ano de 1988 e eu estava na casa da minha avó, que era ao lado da minha. Ambas eram no mesmo quintal, só que a sala da minha avó dava fundos com um quintal bem grande, que já era no fim do nosso terreno. A janela da sala dela era bem grande, com vidros transparentes e vivia aberta para o ar circular. Do lado esquerdo dessa janela dava para ver o fundo da minha casa, que logo após o término da mesma havia um quartinho construído, o famoso quartinho de bagunça que usávamos para guardar ferramentas e outras coisas pouco usadas do meu pai e do meu avô. Esse quartinho era uma construção bem pequena, vivia fechado por uma porta de madeira e tinha um telhado pequeno em cima com telhas brasilite. Desculpe, mas eu não sei se o material de que elas são eu não sei o material que elas são feitas. A gente conhece como telha brasilite. Eu só sei que eram muito usadas na época e bem resistentes, é verdade. O sofá da sala da minha avó era bem embaixo da grande janela. Então, quando nós, as crianças, ficávamos em pé nesse sofá, conseguíamos ficar debruçados na janela e com vista total para o quintal dos fundos e para o quartinho de bagunça que citei acima. Só estou dando esses detalhes para melhor visualização e entendimento do local, pois foi lá que o meu primo e eu vimos uma coisa bem estranha. Nesse dia em questão, o meu primo veio com a minha tia Suzy, mãe dele, para almoçar na casa da minha avó. Eles tinham acabado de chegar, então subimos no sofá da minha avó e ficamos pulando e brincando enquanto as duas, junto com a minha mãe, conversavam. Pois foi quando debruçamos ali na janela, como de costume, olhei para o quintal e algo me chamou a atenção do lado esquerdo, no telhado do quartinho de bagunça. E foi aí que eu vi a coisa mais esquisita e bizarra que já apareceu para mim em toda a minha vida. Veja bem, um pinguim gigantesco e com formato arredondado. Ele era enorme. A altura era equivalente a uns 2 carros populares em pé, um em cima do outro, mais ou menos, só para vocês terem a noção de quão grande aquilo era. Ele estava lá, em pé, era meio translúcido, olhava para frente, deu 2 passos com aquele jeito característico de andar de pinguim e simplesmente desapareceu na nossa frente. Tudo isso durou uma fração de segundo, foi muito rápido, mas o suficiente para a gente ver direitinho aquela coisona. Eu estava estática, petrificada, e nem sabia o que tinha acabado de ver. Eu tentava pensar em algo, mesmo com pouca idade, eu sabia que aquilo era impossível de acontecer. E para minha surpresa, do meu lado, meu priminho estava duro, estático também, olhando na mesma direção e com a boquinha aberta, com cara de susto. No mesmo minuto que eu olhei para o Daniel,
Nós dois, com aquela cara de espanto, gritamos os dois juntos, aos berros, um mesmo nome: Vulgo! Gritávamos esse nome, os dois, juntos, assustados, chorando, e apontávamos para a direção que tínhamos visto aquela coisa. E eu perguntava para ele: você também viu? E ele balançava a cabeça que sim e apontava o dedinho naquela direção, gritando: Vulgo! Vulgo! Grande! Se referindo Gandhi, ele falava, né? Falando que o bicho era grande. Ele falava: Vulgo! Vulgo Gandhi! Bicho! Bicho! E imitava com as mãozinhas o mesmo movimento que o pinguim fez, incluindo os 2 passos. Daniel, então com 3 anos, ainda não falava muito bem e nem sabia direito o que era um pinguim. E eu, com meus 6 anos, já falava muito bem e tinha um pouco mais de noção das coisas. Aquele nome Vulgo estava bem claro na minha cabeça. E logo após isso, minha mãe, minha tia Suzy, mãe do Daniel, e a minha avó, que estavam logo atrás da gente, vieram ver o porquê estávamos fazendo aquela algazarra, chorando, gritando aquele nome e apontando para fora da janela. A gente até tentava explicar, mas claro que não conseguimos. Elas foram até a janela ver se viam o que era, mas não tinha mais nada lá. Minha avó até tentava entender o nome que estávamos falando e ela perguntava: vocês viram um vulto? É uma sombra? Foi isso? E novamente a gente falava, os dois juntos, que não, que era o vulgo, vulgo. Ou seja, elas não entenderam nada, mas ficaram assustadas com a nossa reação e o medo que estávamos. Nos acalmaram e logo fomos almoçar. Ana, até hoje eu lembro dessa cena bem nítida para mim. Nunca me esqueci disso. Foi a primeira vez que eu vi algo sobrenatural e isso me marcou demais. Pensando em algo de hoje em dia que eu pudesse comparar, o pinguim gigante tinha o corpo arredondado, parecido com o personagem Bomb, do desenho Angry Birds, porém não era todo preto. A cabeça era de um pinguim comum e era muito alto. Ele era um pinguim normal, entre aspas, um pinguim normal, com os braços ao lado do corpo, andou igual um pinguim comum de verdade, né, como um pinguim faz, com a diferença que era um pouco redondo, lembrando o corpo do Bomb, do desenho, e era grande, muito grande. Só lembrando que no ano de 1988 ainda não existia o desenho Angry Birds, e eu não assistia nenhum outro desenho ou programa que tivesse pinguins. Não sei o que foi aquilo, só sei que eu não estava louca, pois o meu primo viu também. Morei naquela casa desde que eu nasci, até os meus 22 anos, quando me casei e me mudei de lá. Minha avó faleceu quando eu tinha 15 anos e minha mãe e meu pai ainda moram na mesma casa. Eu estou sempre lá para visitá-los e nunca mais vi essa coisa. Outras coisas estranhas aconteceram comigo enquanto eu morava lá, mas nada nem parecido com isso. Quanto ao meu primo, eu não o vejo desde os meus 15 anos, quando os meus avós faleceram. Sim, essa minha avó do relato e o meu avô, marido dela, morreram com um intervalo de 1 mês, um do outro. A diferença de morte dos dois. Perdi o contato com esse primo, pois ele tomou caminhos obscuros, com más companhias e uma vida de malandragem, se é que vocês me entendem. Ele acabou se afastando da família dele e da minha também. Até quando nos falamos pela última vez, eu com 15 e ele com 12 anos, eu perguntei desse fato, mas ele nunca se lembrou disso. Eu acho que por ser muito novinho, na época, ele acabou apagando da memória dele. Já maratonei todos os relatos do canal e não encontrei ninguém que tenha passado por algo parecido. Gostaria muito de ter uma explicação, mas eu acho que eu nunca vou ter. O que você acha, Ana? E se alguém tiver alguma opinião, eu gostaria de ler nos comentários. Ana, super obrigada por ler meu relato. Deixo para vocês todos um abraço bem apertado.
Ana, Matheus, bebês rampiros e bichinhos, vocês são demais. Adoro vocês. Beijocas e fiquem com Deus. Um beijo pra você. Muito obrigada. Cara, interessante, hein? Os dois viram. Ele não lembra, mas eu também vi Papai Noel com outros primos e eles não lembram mais, só eu. Um ser de outra dimensão. Cara, que coisa esquisita, um pinguim. Mas ele era um pinguim, tipo um pinguim, não de desenho. Um pinguim normal, de bicho mesmo, de bicho. Só que arredondado, muito grande, em cima do telhado. Não faz sentido. Ele andou em cima do telhado, mas o tamanho dele ia ultrapassar o tamanho do telhado. Foi no telhado? Não, foi à esquerda do quartinho. Não. E esse nome que veio na cabeça dos dois, vulgo. Vulgo? O que é isso? Você já chegou a pesquisar o que poderia ser vulgo? Porque eles viram o pinguim e os dois assimilaram essa palavra na cabeça? Então, será que é um ser... Sei lá. Sei lá. Eu já vi relatos de pessoas que viram até desenho animado. Tipo, já viram o Pikachu, a Mônica andando, sabe? Mas esse daí não era nenhum personagem conhecido das crianças. Bom, deixem aí seus comentários.